amigo, olá minha amiga. É com imensa satisfação que estamos aqui novamente para mais um estudo sobre o livro Vinha de Luz. É uma satisfação imensa estar aqui novamente com vocês e contar com o compartilhamento de vocês aqui do Grupo Espírita Frei Anselmo, que teve essa boa vontade, vamos dizer assim, de fazer um estudo sobre esse livro Vinha de Luz. Então vamos agradecer imensamente lá o Kleber, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos compartilhando talvez um pouco do nosso conhecimento e nos trazendo assuntos novos, né? Porque quando você pega um livro desse, que é totalmente, pelo menos no meu caso, desconhecido, e você vai estudando as lições, você vai aprendendo um pouco mais, você vai colocando mais coisas no seu currículo, né? Vamos dizer assim, de uma forma bem simples, né? Você vai acrescentando novos conhecimentos, essa é a palavra correta, que esse acrescentar significa a gente adquirir mais experiência. E quando nós acrescentamos coisas boas, pode ter certeza que a nossa conduta fica melhor, o nosso caminho fica um caminho melhor e fica de uma forma mais prática e fácil de nós reconhecermos novas situações, de nós colocarmos novos conhecimentos, porque não basta só a gente estudar. Além de estudar, nós temos que colocar todo esse conhecimento à nossa disposição na prática, no dia a dia. E todo esse conhecimento é bacana, é legal. E mais importante do que isso é a gente compartilhar. Como coloco em todas as nossas os nossos vídeos, nós colocamos sempre, né, que compartilhar faz sempre bem para nós e para quem pratica o bem. Porque o primeiro beneficiado nesses compartilhamentos somos nós mesmos. Saber, ter fé que um dia nós colheremos toda essa felicidade, essa alegria que nós estamos tendo de estar distribuindo esse conhecimento com as outras pessoas. Porque quando nós praticamos o bem, pode ter certeza que um dia ele virá. Essa colheita virá. E é muito gostoso quando nós compartilhamos com os nossos amigos, os nossos familiares, né? Compartilhamos essas notícias boas, os conhecimentos bons, pensamentos bons, todas as coisas que nos elevam. Isso é muito gostoso, nos traz felicidade e nós levamos a felicidade a outras pessoas. Grupo Frei Anselmo, beijão para vocês no coração, agradecendo novamente ao Kleber por essa oportunidade que ele nos dá de estudar, de adquirir novos conhecimentos, não é, pessoal? Então vamos deixar de papo, uma brincadeirinha, tá? Vamos deixar o nosso papo por enquanto de lado e vamos usar o nosso dedinho, compartilhando lá no Facebook do Grupo Frei Anselmo, também no Instagram, o @Frei Anselmo. Vamos lá, gente, vamos apertando e compartilhando aí com os amigos, né? E pedindo para esses amigos compartilharem com outras pessoas, porque quanto mais pessoas nós tivermos compartilhando o bem, mais ele se espalhará, mais teremos pessoas adeptas ao bem, né? Não é gostoso isso? Porque quando nós sentimos e nós estamos todos na mesma sintonia, pode ter certeza que não haverá nenhum tipo de discussão, não é verdade? Então, é muito satisfatório tudo isso, é muita alegria de estar com vocês novamente. E eu repito isso, que não tem dinheiro que pague esse prazer da gente estar compartilhando os ensinamentos. Vamos lá? Falei bastante, então vamos para o nosso estudo. O estudo de hoje, como já falamos, é do livro Vinha de Luz. A lição é 156, o vaso. Então vamos lá ver o que Paulo falava sobre este assunto e do que ele se refere. Vamos lá? O vaso. Que cada um de nós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra,
Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. A recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidades, lama e sombras em toda parte. Observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos da alimentação, além de surgirem excessos inconfessáveis. Existências numerosas esbarram no túmulo à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro, nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. O pai compassivo não despreocupa das necessidades do filho, mas sim os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e tonteantes. Transformam-no outros em máquinas da gula carniceira. Quando ou não, desperdiçam os choques do prazer delituoso em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina. Reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem delas integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, olivando que o problema do resgate e do reajuste compete a cada um. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão emitindo-lhes as diretrizes do reto compromisso, do reto proceder. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Bom, do que Paulo está se referindo aqui? Paulo está se referindo ao nosso corpo físico. Então o que acontece, né, com o nosso corpo físico? Ele é nos dado por Deus para que nós possamos, através dele, exercer tudo aquilo que é necessário para a nossa evolução. Então cada um tem o seu corpo físico, cada um vai ter um corpo físico. Tem algumas pessoas que têm o seu corpo físico que tem defeitos. Por quê? Aí cabe a cada um, dentro das leis de causa e efeito, responder, né, muitas vezes a sua imprevidência com o seu corpo em reencarnações passadas. Não sabemos, não julgamos, não temos entendimento para isso, mas quando estudamos os livros das codificações, né, a codificação do Espiritismo, nós entendemos que existe todo um compromisso dentro da nossa encarnação para com esse corpo. E dependendo de como nós se utilizamos desse corpo, podemos responder em outras encarnações, né, até mesmo com alguns defeitos, com algumas coisas que são nos impostas, né, ou que são nos colocadas, mas a maioria das vezes, lembrando que nós mesmos escolhemos o tipo de prova que vamos passar. Então, muitas vezes nós trazemos alguns defeitos que nós mesmos pedimos, né, exatamente por saber que nós, em outras encarnações, utilizamos esse corpo de forma errada. Então cada um vai fazer aí o seu estudo, cada um vai fazer, né, a sua reflexão para
entender o que aconteceu. Nós temos que entender também que quando nós encarnamos, né, nós recebemos uma quantidade de energia para que nós possamos tocar o nosso corpo até o final da nossa vida. Muito simples o raciocínio. Por exemplo, eu coloco um tanque de gasolina e pretendo chegar até o Rio de Janeiro. O que vai acontecer? Será que eu conseguirei chegar ou não? Tudo depende de como você dirige, de tudo depende de como você acelera ou não. E assim é o nosso corpo físico na realidade. Quanto mais nós desgastamos as energias que era para uma determinada distância, né? Então nós percebemos que o que pode acontecer conosco é o desencarne prematuro. Então, por exemplo, se nós tínhamos carga energética para atingir uma certa idade, dependendo de como vou utilizar esse nosso corpo físico e a energia que nele existe, nós vamos demorar bem menos, né? Então, por exemplo, quando nós bebemos, quando nós fumamos, quando nós violentamos o nosso corpo físico através dessas situações, as drogas e etc., nós estamos fazendo o que na realidade, né? Nós estamos fazendo essa situação, estamos diminuindo o tempo do nosso corpo físico. Então, por isso que periodicamente é importante que nós passemos no médico, né? Tem muitas pessoas que não se preocupam com isso. Não, eu estou bem, né? Isso você vê muito em homem. Não, eu estou bem, não preciso ir no médico. Não, você precisa, pelo menos uma vez por ano ou duas, passar no médico, fazer um check-up do seu coração, né, dos seus rins, né, da sua bexiga, fazer o exame de próstata para aquelas pessoas que têm problema de idade, né? Então você tem várias situações que você precisa estar trabalhando, né, em você. Para quê? Para que você possa estar sempre bem, para você conseguir conduzir o seu corpo físico até o momento que é necessário para suas provações, para você completar, vamos dizer, a sua missão aqui no nosso planeta. Tem aquelas pessoas também que se preocupam muito com o culto ao corpo, né? Que ficam lá cultuando seu corpo, fazendo exercícios 1000, né? Vamos lembrar que fazer exercício é sempre bom, maravilhoso, mas nós não temos que, né, exageros, né? Achar, meu corpo é belo, maravilhoso. Nós temos que lembrar também que algumas pessoas que chegam nesse mundo com uma beleza física linda, maravilhosa, espetacular, né? Tem muitas pessoas que pensam assim, não, isso daí é uma dádiva divina, eu recebi por merecimento. Não, aqui nesse mundo é muito complexo essa questão de merecimento. Então nós temos que pensar que muitas vezes esse corpo nos vem, que é para ver como vamos utilizá-lo. Será que eu não vou usar ele de uma forma errada? Vou utilizá-lo para levar pessoas a fazer coisas, né, por exemplo, como a prostituição, a fazer coisas se utilizando desse corpo, né? Então aí nós temos que fazer uma grande reflexão sobre tudo isso, né? Aquelas pessoas lindas demais, né? Será que eu estou sendo uma pessoa que me utilizo dessa beleza para enganar pessoas, né? Para tirar algum tipo de proveito, por exemplo, homens bonitos, mulheres bonitas, que muitas vezes se utilizam do seu corpo para enganar outras pessoas, para dar golpes, né? Então tudo isso tem que ser analisado, levado em consideração, né? Tomarmos os nossos cuidados. Então é importante quando Paulo nos traz todos esses conhecimentos, né? Da confiança que Deus nos dá, né? Da confiança que Ele tem para conosco, de nos dar um corpo aonde nós vamos, Ele coloca, utilizar da melhor forma possível para que a gente possa fazer dele momentos bons, né, de ensinamento, para que a gente possa futuramente galgar planos mais elevados, né? Se eu não sei utilizar o meu corpo aqui, como é que eu posso galgar um lugar aonde eu preciso de um corpo mais sutil e não posso, ou muitas vezes não sei me utilizar deste corpo, né? Então, por isso que nós temos esse corpo denso e pesado aqui,
para que nós possamos passar por essas diversas provações, por essas diversas missões que são nos colocadas no dia a dia, para que a gente possa estar sempre bem. E também nós não podemos esquecer que nós precisamos, além de estar bem, vigiar a nossa alimentação. Se nós voltarmos aqui no tempo, nós voltarmos na década de 20 e 30, 40 também, né? Nós vamos ver que até 50, não saberia precisar até a década, mas se nós voltarmos algumas décadas atrás, nós vamos perceber que os homens e as mulheres, eles tinham um corpo mais magro, né? Eles eram pessoas mais magras, eles eram pessoas que tinham um corpo talvez um pouco melhor do que o nosso, mas não porque eles tinham alguma coisa diferente, mas sim porque a sua alimentação era bem balanceada, né? Era uma alimentação que praticamente nós não tínhamos os produtos químicos que nós temos hoje. Então, por exemplo, muitas vezes quando você come o ovo, você saber que muitas vezes aquele ovo tem um número muito grande de produtos químicos dentro dele, né? A própria vaca, né? A carne de vaca, a carne de galinha, todas elas têm muita química, né? Então, por exemplo, se utiliza-se de vários artifícios, por exemplo, né? Para as galinhas botarem mais ovos, né? Para o boi crescer mais rápido, ou a própria galinha, os animais em geral terem um crescimento mais rápido, uma vida mais curta, né? Eu acho isso um absurdo para com os animais, porque nós precisamos comer geralmente para matar a nossa fome, não comer, né, até morrer. Então é importante que nós possamos balancear a nossa alimentação, ou seja, até quanto ela o máximo, né? Ou seja, desculpe a palavra, o necessário. Nós precisamos comer o necessário. Então, muitos de nós, o que faz hoje? A gente vai para as churrascarias, nós vamos para os rodízios, nós vamos para vários locais, comer até você passar mal, vamos dizer assim, né? Então, é importante que nós possamos dosar isso, né? Comer mais saladas, embora que também, né, muitas coisas que nós comemos, por exemplo, tem agrotóxicos. Então são muitas coisas que a gente precisa partir para comer uma coisa mais natural, mas é difícil, né? Então nós precisamos pensar nessa questão do nosso corpo. E olha só, quando você para pensar e você olha esse texto, ele deve ter sido escrito, eu diria que mais ou menos uns 100 anos depois de Cristo, né? Porque Paulo não viveu na mesma época de Cristo. Ele vem depois, né? E eu não me lembro assim se ele chegou a conhecer algum discípulo direto do Cristo, né? Então vamos colocar assim, arredondando a data, né? Então, tirando de hoje que nós estamos no ano de 2022, se você tirar 100 anos, nós vamos voltar para 1922, né? Então, nós tiramos aí 100 anos, então você coloca que Paulo já falava sobre a questão do nosso corpo há 1922 anos atrás. Então, para que nós possamos ter ideia da importância do cuidado com o corpo, da importância que é cuidar desse veículo que Deus nos deu, para que nós possamos estar trabalhando a nossa encarnação atual, né? Aquele carro bonitão que você passa a flanelinha, né? Você faz todo um trabalho nesse carro para ele ficar sempre bonito, sempre brilhante, sempre bacana e funcional, que é o mais importante, né? Porque quando nós mantemos a funcionalidade do nosso corpo, isso é o mais importante. Então, quando nós comemos bem, digo bem, é saudável, né? Sem exageros, sem utilizar o corpo de forma errada, né?
Então tudo isso são lições que a gente aprende, né? E é tão bacana que o próprio Paulo parece que ele vem, né? Vem trazer isso para nós, dizendo assim: meu, acorda, olha só, nós estamos em 2022 e você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia há muitos anos atrás, né? Então todas essas coisas a gente tem que refletir, tem que pensar e além de tudo isso, né, colocar no nosso dia a dia, né, fazer uma alimentação saudável, o exercício físico, né, a gente não pode esquecer. Olha, e tem aquele ditado, né, que diz assim: corpo são, mente sã, não é verdade? Então nós temos que nos preocupar também com os nossos pensamentos a nível de depressão, a nível de orar, né, de vigiar os nossos pensamentos, porque muitos de nós também não vigiamos os nossos pensamentos e acabamos, né, levando o nosso corpo através da depressão a várias situações. Então nós temos que pensar tudo isso. Então olha bem a frase que é colocada, né? Corpo são, mente sã. Não é verdade? Então tudo isso a gente tem que levar muito, muito em consideração, né? Aquele conselho que já foi dado aqui dentro do nosso próprio texto: vamos lá visitar o médico sempre que possível, pelo menos uma vez por ano, para que nós possamos, né, que hoje você tem várias doenças que são silenciosas, uma delas a diabética, eu julgo uma das mais perigosas. Eu, como diabético, sei bastante o que sofro, né, que é para parar de né, para diminuir a comida, porque parar a certos alimentos não dá, né? Quem não gosta de um pãozinho, mas vez você comer um, come só metade, né? Então são várias receitinhas básicas que nos são dadas para que a gente possa tocar a nossa vida de uma forma normal, né? Sem exageros. Então tudo isso é bacana. Gente, foi um imenso prazer conversar com vocês, em tê-los aqui, em discutir essa questão da alimentação, entender as preocupações do apóstolo Paulo naquela época, né? Aos 1922 anos atrás, mais ou menos, né? A sua insistência em mandar para aqueles povos, né, essas lições maravilhosas que são nos colocadas, que são colocadas até hoje, né? E o bacana de tudo isso é a gente recapitular e colocar isso dentro do nosso dia a dia, não é verdade? Não é bacana? Então vamos lá, gente, botãozinho aí, vamos compartilhar, né, essas lições do livro Vinha de Luz. E eu só tenho uma coisa a dizer: muito, muito obrigado por ter vocês comigo, de estarem aí ouvindo um pouquinho dessas lições, porque eu aprendo com você, né? E eu compartilho aquele pouquinho que eu sei. Só sei que nada sei. Gente, um imenso abraço para vocês, beijo no coração de cada um que está vendo esse vídeo. Cada um que vê esse vídeo, replique esse coração, né? Um beijo a todos e até a próxima lição. É um imenso prazer estar com vocês. Até a próxima. Kleber, obrigado, hein? Até a próxima.